Agora que já conhecemos as regiões de exaustão, eu vou lhe mostrar um sinal muito comum e eficiente de reversão de tendência, o candle de exaustão. O candle de exaustão surge após um longo movimento de tendência. É um candle grande com volume extremamente exagerado. Esse candle tende a ter o maior volume do dia e ele aparece no gráfico de 1 minuto dentro do day trade. Ele possui a mesma cor da tendência, dando a entender para quem não conhece que ainda é hora de entrar a favor da tendência. Porém, ele significa exatamente o contrário. É o último fôlego que a força compradora ou a força vendedora exerce no mercado, dando início a uma realização de lucros, fazendo o preço reverter. O candle de exaustão ele tem duas características. A primeira é o volume ele tem que ser um volume alto e para eu desconfiar de se é um candle de exaustão ou não, ele tem que aparecer nas regiões de exaustão, ou seja, antes do 1200 eu não vou desconfiar de um candle de exaustão. A partir do ponto que o mercado anda 1.200 pontos, aí sim eu começo a me preocupar se vai aparecer um candle de exaustão ou não. E esse candle é visualizado dentro do gráfico de 1 minuto, se falando em day trade. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. O mercado pegou tendência de baixa e caiu 1.400 pontos, ou seja, já era a segunda região de exaustão. Após um movimento esticado, um candle enorme de venda, com volume extremamente exagerado. Tá? Mas o candle vermelho indica força vendedora? Neste caso, não. Aqui é realização de lucro. Então, o candle de exaustão, ele confunde justamente por isso, por ele ser um candle da mesma cor da tendência, tendência de baixa, um candle vermelho. Neste caso, após as regiões de exaustão e um volume extremamente exagerado, ele indica realização de lucro. Veja que quando fecha o candle, de cara ele já volta mais de 300, 400 pontos. Tá? Vamos pegar outros exemplos aqui. Ó. Agora um exemplo usando o gap como região de exaustão. Então a gente teve o fundo no dia anterior, temos um gap, vamos fazer a contagem de pontos nas regiões de exaustão. Após ele andar 1.200 pontos, apareceu este candle enorme de força compradora. Repare que depois do candle de compra, o mercado derrete e volta 700, 800 pontos. E olha no volume que entrou neste candle. Então esse aqui era um candle de exaustão, um candle de realização de lucro. Vamos pegar outro exemplo aqui de exaustão. Um outro exemplo de queda. O mercado marca topo, vou fazer a contagem de pontos. Se ele ultrapassar a região de 1.200 pontos, e vier um candle, um volume extremamente exagerado e um candle grande, da mesma cor da tendência, um possível candle de exaustão. Então aqui ele andou 1.900 pontos, ou seja, região dos 1.800, um candle enorme, um volume extremamente exagerado. Veja o que acontece depois, na hora que fecha o candle, logo de cara o mercado já sobe 600, 700 pontos. Outro exemplo, o mercado marca topo, pega a tendência de baixa, ultrapassou a região de 1.200, ultrapassou a região de 1.400, ultrapassou a região de 1.800, foi cair lá na região de 2.145 pontos, ou seja, a região de 2.300. Olha o volume extremamente exagerado que entrou nesse último candle aqui que marcou o fundo. Quando fechou o candle, logo de cara o mercado já voltou 370 pontos. Então, o que eu posso usar essa informação ao meu favor? Se eu estivesse posicionado numa venda em algum ponto aqui, segurado essa venda até lá embaixo, a região de 2.300 pontos, quando aparece um candle com volume extremamente exagerado, por mais que seja um candle negativo, eu optaria por realizar o lucro da minha operação, zerar a minha posição. E de repente aqui eu poderia arriscar uma compra, tentando pegar esse repique, que é a realização de lucro do mercado. Tá? O candle de exaustão não necessariamente aparece todos os dias, mas ele é muito comum. Então, sempre que o mercado ele começa a ultrapassar a primeira região de exaustão, eu jogo no gráfico de 1 minuto e fico de olho para ver se aparece esse candle ou não. Tá? Ele é um interessante sinal de reversão de tendência. E a gente pode usufruir bastante dele dentro do day trade.